Muito bem, hoje eu estou aqui com o Ronaldo e com a Leila, que é lá da Renovação Carismática da Diocese de Franca. É isso mesmo, né, gente? Isso mesmo. Hoje a gente vai falar da segunda quermesse, né, da Renovação Carismática, que a gente vai ser o nosso assunto principal. Mas antes de falar desse assunto principal, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o papel de vocês dentro da renovação, o que vocês fazem, como vocês atuam lá, né? Quem quer começar? Vamos lá, pode ser eu? Vamos ser cavalheiro aqui, vamos dar aqui às vezes, por favor, as damas primeiro. Muito prazer, eu sou a Leila, eu faço parte da comissão de arrecadação lá do Recanto Espírito Santo, e o Recanto ele é a sede da renovação aqui em Franca, né? Então, lá é onde acontecem todas as formações para os grupos de oração que acontecem nas paróquias. Então, hoje nós temos 93 grupos de oração na Diocese de Franca, né? Que tem como o alicerce lá no Recanto Espírito Santo. Legal. Muito bem, eu sou o Ronaldo, né? Primeiro gostaria aqui de agradecer, né, por estar nos acolhendo aqui hoje nesse dia, para a gente poder estar falando um pouco desse trabalho que a gente faz dentro da Renovação Carismática Católica. Como você disse, meu nome é Ronaldo. Na Renovação Carismática Católica, se você chegar em qualquer paróquia hoje daqui da Diocese de Franca e falar Ronaldo, talvez eles vão pensar um pouquinho para ver quem que é. Mas se você falar assim, o tio Ronaldo, eles vão me conhecer. Então, assim, dentro da Renovação Carismática, eu tenho esse apelido carinhoso de tio Ronaldo, por conta que eu atuei por 8 anos dentro do Ministério de Criança, que é um dos ministérios que tem dentro da Renovação Carismática Católica, que depois a gente pode até decorrer um pouquinho mais sobre esse assunto, mas nesse ministério, o ministério ele trabalha para a evangelização das crianças, né? De levar esse jeito de evangelizar a criança, mas com a linguagem que a criança entende, e nesse trabalho dentro do Ministério para as crianças, eu peguei esse apelido de tio Ronaldo e acabou ficando, e agora eu sou o tio Ronaldo, né? Mas hoje, atualmente, eu estou como coordenador da Comissão de Construção e Arrecadação do Recanto Espírito Santo, né? E também faço parte de um grupo de oração, como a Leila bem colocou aqui. Nós temos 93, né, Leila? 93 grupos de oração na Diocese de Franca, que não é só Franca, pega aqui as cidades da região. E hoje eu participo do grupo de oração Luz da Misericórdia Divina, que assim, é muito, muito legal isso, porque o meu grupo de oração fica colado no Recanto. Ele é praticamente dentro da área do Recanto. Então, a paróquia Nossa Senhora da Rosa Mística fica ali dentro do espaço do Recanto Espírito Santo, e eu faço parte do grupo de oração lá e sou da comissão de construção dentro da renovação. Já faz mais ou menos 8 anos que eu estou dentro dessa comissão, atuando sempre presente ali nas decisões que são tomadas em relação à construção do Recanto Espírito Santo, e a gente vai conversando com as pessoas, com os grupos de oração, com os coordenadores, e dentro dessa conversa a gente vai vendo qual é a necessidade do Recanto, qual é a prioridade, porque a gente vai estar falando aí de um espaço enorme, 20 mil metros de construção. O Recanto é muito grande, é enorme, então tudo lá é macro. Então, tudo que acontece no Recanto é macro. Então, se qualquer coisa que você vai fazer no Recanto é grande, é macro, vai muito dinheiro. Né? E a gente vai fazendo todas essas construções, essas obras, tudo com a ajuda dos irmãos, com a ajuda de promoções que a gente vai fazendo. Mas, enfim, é isso, né? Que está aqui o tio Ronaldo hoje, e nós vamos ter aqui muito tempinho para a gente falar sobre essa história desse movimento. Na verdade, a gente não fala, né? A gente fala assim, a renovação não é um movimento dentro da igreja. A renovação é a igreja em movimento. Isso é interessante, esse assunto que você trouxe. Até para quem não é do grupo, né? Para quem não conhece, não está ligado como que funciona a renovação carismática, eu vou pedir para vocês falarem brevemente o que é a renovação carismática dentro do catolicismo, né? Leila? A renovação, na verdade, ela é nós podemos falar que é um grupo? Não é um grupo, né? É um movimento. É um movimento, né? É um movimento. Que faz a igreja. É um movimento. Então, e lá nós temos as formações, né? Todas as formações acontecem lá dentro do Recanto. Então, a gente é conhecido pelo batismo no Espírito Santo. Então, nós somos os carismáticos, né? Então, e costumo dizer que quando realmente a pessoa ela é batizada no Espírito Santo, ela é renovada e ela sai diferente de lá, né?
Então, é o agir de Deus mesmo, né, na vida das pessoas. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, você busca mais. Então, aí você vai aprofundando. Então, lá nós temos vários ministérios, várias formações, e acontece no Recanto Espírito Santo e depois leva-se para os grupos de oração que acontecem nas paróquias. Esses trabalhos que você desenvolve lá, vocês falaram que tem diversos, né? Fala um pouquinho deles, quais são ali os, se der para falar tudo, né, ainda dentro desse programa, mas quais são assim, os principais, quais são os mais movimentados, aqueles que o pessoal sempre buscam, né, no primeiro contato, como que é esse movimento que acontece lá? É interessante a gente falar disso, Elton, porque às vezes as pessoas, muitas pessoas já me questionaram isso, mas o que é renovação carismática católica? Geralmente as pessoas, elas enxergam a renovação carismática católica como o pessoal que canta, que bate palma, que dança, que toca bateria. E toca bateria. Então elas ligam isso, né? Falam, vocês é o pessoal da renovação, vocês é os que dançam, é os que cantam, é os que rezam, vocês é assim, né? Então a gente tem essa... Mas é legal isso, eu acho muito legal. Por quê? Porque, como a Leila disse, a gente vai vivendo ali, a gente vai vendo esse movimento como uma ação do Espírito Santo dentro da igreja, né? A renovação, ela resgatou esse contato com o Espírito Santo, né? Que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, assim, a igreja, ao longo dos anos, que foi aos séculos, né, que foi passando, ela foi que meio, não é dizer esquecendo o Espírito Santo, mas ela não foi falando tanto sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ficou um pouco assim, dentro da igreja católica, meio que, não vou dizer apagado, mas... Morno. Porque as pessoas não tinham esse contato, ou às vezes não tinham esse conhecimento, isso é importante, o conhecimento do Espírito Santo. E a renovação traz isso, traz esse despertar, né? Começa lá na Beata Helena Guerra, o Papa Leão XXIII, ela começa a mandar cartas para o Papa Leão XXIII, falando sobre essa necessidade, porque se a gente for pegar a história da Igreja Católica, né? Começa ali na crucificação, na morte de Jesus, e depois de 50 dias acontece o Pentecostes. Tá, mas então, aconteceu o Pentecoste, estava ali os apóstolos com medo dos judeus, enfim, estava ali escondido, ali dentro de um lugar trancado, com medo, e aí vem esse batismo, vem esse Pentecostes, vem esse Espírito Santo, e ali aquele medo sai, aquele medo cai por terra, e eles abrem as portas do cenáculo e vai anunciar realmente o reino de Deus, vai anunciar Jesus Cristo, vai anunciar a boa nova. Eles criam essa coragem que vem da onde? Do Espírito Santo. O extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus. E aí, com os passar dos séculos, isso foi amornando, e aí Beata Helena Guerra, incomodada justamente pelo Espírito Santo, ela começa, então, a enviar essas cartas para o Papa Leão XXIII, e aí, no desenrolar disso tudo, vem esse despertar do Espírito Santo. E a renovação carismática católica nasce lá em Duquesne, num retiro de jovens nos Estados Unidos, em uma universidade. Eles pegaram essa passagem que falava do Pentecostes e eles começaram a querer experimentar aquilo que os apóstolos viveram, e nessa experiência nasce a renovação carismática católica. Acontece lá, diria, um novo Pentecostes, e daí, pouco tempo, isso se alastrou para o mundo inteiro. Olha a presença do Espírito Santo, a potência que isso tem, que hoje a renovação carismática católica, eu diria que ela está praticamente em quase todo o mundo. Em quase todo o mundo. Só para ter essa noção, nós aqui na nossa diocese tem 93 grupos de oração da renovação carismática católica. Então é uma força muito grande que move a igreja. Como eu disse, talvez não seja um movimento da igreja, mas a igreja em movimento. Porque, como a Leila disse, comentou bem aqui, uma pessoa que ela vive a experiência do batismo no Espírito Santo, ela é transformada. Ela tem a vida transformada com isso. E através dessa transformação, porque a renovação tem todo um jeito, né? Nem todo mundo consegue estar ali na forma que a renovação age. Às vezes eu não me adapto ao jeito da renovação. Às vezes eu não sou uma pessoa que bate palma, que levanta a mão, que levanta os braços, que reza. Mas, a partir do momento em que a pessoa ela tem esse batismo no Espírito Santo, a igreja ela é feita de várias pastorais.
Então, a Igreja Católica, ela tem, vou dizer assim, movimentos e pastorais para todos os gostos. Uhum. E para todo tipo de pessoa, para o jeito que a pessoa é. Então, e aí é interessante isso, falar isso, Elton, vou me estendendo Não, aqui. Se pode ficar à vontade. Porque olha, a igreja entendeu isso, os padres entenderam isso, que a partir do momento em que as pessoas da igreja, seja de outras pastorais, elas fazem, né, o inicial da renovação para a renovação carismática católica, que é o seminário de vida no Espírito Santo. Então, a pessoa ela tem um encontro de 9 semanas em que ela vai vivenciando e vai ali aprendendo a história e vai passando por etapas falando sobre esse batismo no Espírito Santo. O que é isso? O que é o batismo no Espírito Santo? Às vezes as pessoas confundem isso. O que é batismo? Eu já fui batizado quando criança, agora eu vou batizar de novo? Não, peraí. Vamos entender isso aí, né? Nós temos, quando criança lá, né, a grande maioria que são católicos, ela tem o batismo sacramental. Sim. Que é aquele batismo que eu sou criança, eu vou lá com meus pais me levam, meus padrinhos me levam, eu sou batizado. Isso é um batismo sacramental, ótimo. Fez o meu batismo sacramental. Depois vem a confirmação, que vem a crisma, enfim, vem os sacramentos da igreja. E quando a gente faz o seminário de vida no Espírito Santo, e a gente fala sobre esse batismo no Espírito Santo, aí a gente vai falar de um batismo experiencial. Porque aí eu vou pegar o batismo sacramental e eu vou viver esse batismo. E é isso que o Espírito Santo ensina. É isso que o Espírito Santo nos mostra. É isso que ele traz. O que eu vou fazer? Mudou alguma coisa? Não, ele só está me ensinando a eu viver. Agora, com a experiência, ele está trazendo toda aquela carga que você trouxe, você viveu, e vai fazer você sentir essa libertação, né? Esse novo começo. E aí a gente se descobre, e dentro desse nos descobrir, pelo Espírito Santo, a gente começa a ser uma pessoa melhor. Então, a igreja, ela entendeu isso, os padres entenderam isso, que hoje o seminário de vida no Espírito Santo, há um tempo atrás, ele era único e exclusivamente para quem participava de grupo de oração, da Renovação Carismática Católica. Hoje ele é aberto. Então, se você tem lá na pastoral de ministro, pastoral do dízimo, pastoral da carcerária, pastoral, enfim, todas as pastorais, é aberto. E os sacerdotes convidam, vai ter seminário de vida no Espírito Santo, vai lá fazer. A pessoa vai, muitos começam a entender isso e gostam do jeito da renovação e fica. Mas muitos fazem o seminário de vida no Espírito Santo e retornam para as suas pastorais. Só que aí, a partir desse momento, ele já não é mais a mesma pessoa. Uhum. Se ele é um catequista, ele vai ser um catequista diferente. Se ele trabalha na pastoral do dízimo, ele vai atender diferente. Então, assim, traz esse batismo no Espírito para a igreja. Não, porque o Espírito Santo não é coisa exclusiva da renovação, não. O Espírito Santo ele é da igreja. E a igreja entendeu isso. Então, a gente percebe nesse movimento que a renovação traz essa espiritualidade de Pentecostes, que é o batismo do Espírito Santo, e isso melhora toda a igreja. E hoje, se você fizer um parâmetro aqui, se você pegar ali pessoas que estão à frente da igreja, pessoas que estão como coordenadores da igreja, seja de pastorais, de movimento, enfim, você vai pegar aí uma grande parte dessas pessoas que nasceu dentro de um grupo de oração, que viveu essa espiritualidade de Pentecostes. E aí, essa espiritualidade de Pentecostes é engraçada, ela nos traz, desperta o nosso ser para o serviço, para o servir o outro. Que é importantíssimo. Isso é importante. É servir o outro. É servir o próximo. É a vida bem vivida, né? O que Jesus ensinou? Servir. Tirar tudo. Se nós pegarmos todos os ensinamentos de Jesus, o que ele ensinou? Ele resume os mandamentos em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo? Servir. Então, a transformação vem através desse batismo, né? Dessa renovação carismática. Ficou claro como água agora. Então, isso é renovação, né? Às vezes as pessoas confundem, mas isso é renovação, é lógico que tem muito mais. Sim. Mas, em síntese, isso é a renovação, que é essa cultura de Pentecostes. Aí, para falar um pouquinho do movimento em si, o que é a renovação hoje, aí a Leila vamos tentar juntos aqui, Leila, lembrar os ministérios que nós temos dentro da renovação carismática católica, porque isso é importante a gente falar. Antes disso, eu vou falar Tilta, porque eu não consigo falar Ronaldo. Tá tudo caro. Vamos falar um pouquinho
de quando começou. A renovação carismática esse ano é nosso jubileu de ouro, né? Então, a renovação carismática em Franca, esse ano nós comemoramos 50 anos. 50 anos. Então, lá em 1975 foi o primeiro grupo de oração lá na casa da Dona Filinha, ela que trouxe a renovação, né, o grupo de oração para Franca. E a partir daquele de 75, aí começou, né, os grupos de oração, começou nas casas para depois ir para a paróquia. Então, começou em 75 na casa dela, acho que em 77 foi para a paróquia. Então, a primeira paróquia que teve o grupo de oração foi a paróquia São Sebastião. Então, assim, isso com a autorização do padre, do bispo e tudo mais. Então, e a partir daí, começaram foi crescendo o movimento aqui em Franca, né? E aumentando, e foi uma promessa do Senhor. Você sabe que na nossa região o epicentro foi aqui em Franca? Começou aqui em Franca. Em 75. Começou aqui em Franca. Que legal. E aí, a partir daí, o Senhor... Foi uma promessa do Senhor, né? Uma casa. Então, o recanto, ele foi uma promessa do Senhor já para aquele povo lá antigamente, né? E 93, né, tio? 1993. A renovação, ela ganhou, ela teve uma doação de 20 mil metros quadrados lá no residencial Meireles. Na época não era Meireles ainda, era Tropical, né? Era um sítio ali. Então, e ali em 94, né? Acho que foi 94, dia 8 de janeiro de 94, o bispo Dom Diógenes celebrou a primeira missa lá no recanto. Então, que era, na verdade, a casa do Senhor, né? Que era a casa do Senhor. Então, a renovação, ela tem toda uma história, né? Ela não são 5 dias de renovação, são 50 anos. Não inventei agora, né? Não, são 50 anos, são 50 anos de formação, são 50 anos de batismo no Espírito Santo. Então, é uma caminhada aí de muito tempo. Então, muitas pessoas já passaram pela renovação. Então, hoje, é igual o tio Ronaldo falou, dentro da igreja, dentro dos ministérios, não, dos grupos, não, dos movimentos dentro da igreja, tem muita gente que já foi da renovação carismática católica. E aí tem toda uma formação e acaba indo para outros movimentos, mas não deixa de estar dentro da igreja, não deixa de estar servindo, tá dentro da igreja. Isso é o mais importante, né? Igual a comunidade hoje, ela faz parte da renovação, né? Então, a escola Halel começou na renovação. A tia Lolita, ela foi a primeira coordenadora, né? Ela e o Mauro, né? Que o marido... Eu estava lá. Ela e o Mauro, que na época foram os primeiros coordenadores aí. Então, tem toda uma história, né? Então, Eu acredito, Elton, que também para o pessoal que vai estar escutando a gente, a renovação carismática católica ela é um celeiro. É um celeiro de graça, é um celeiro de pessoas que vai formando as pessoas e vai levando essas pessoas aí para o mundo, a evangelizar em outros lugares. Então, assim, como a Leila colocou bem aqui, né, a comunidade Cenáculo, que nós também, Fernandinho nasceu dentro da renovação. Nasceu dentro da renovação. Halel, como a Leila falou, a comunidade hoje. Então, assim, às vezes algumas pessoas um dia me questionando, falaram, nossa, a renovação diminuiu. Eu falei, peraí, vamos pensar. Aumentou. Vamos pensar, ela diminuiu? Aumentou. Halel. Olha o Halel, o que Gigantesco. é o Halel hoje. Olha o que é o Halel hoje. Nasceu dentro da renovação. Comunidade hoje, olha a força que tem, né, o Padre Dalmácio com toda a comunidade. Dentro da renovação, o cenáculo, né, com o Fernandinho, para hoje, o padre Fernandinho. Então, olha, a renovação, na verdade, ela se expandiu. Sim, ela expandiu. E isso é muito importante, é muito gostoso da gente saber. E como a gente estava falando, né, hoje a renovação ela tem uma estrutura assim. A pessoa começa a participar de um grupo de oração, o grupo de oração ele é aberto para qualquer pessoa. Então, o grupo de oração acontece geralmente, vou falar do meu, Luz da Misericórdia Divina. Ele acontece todas as segundas-feiras, começa às 7h30 com o terço, 8 horas começa o grupo de oração até 9h30.
E ali acontece pregação, ali acontece o louvor, ali acontece o batismo no Espírito Santo, que hoje o batismo do Espírito Santo é o carro-chefe dos grupos de oração, é o batismo no Espírito Santo. Se falar assim, aqui tem um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, e durante o grupo de oração não acontecer batismo no Espírito Santo, não é grupo da renovação. Então, o nosso tripé hoje, né, é batismo no Espírito Santo, pregação da palavra e o louvor. Seria assim, esse movimento. E eu vou convidar também para o meu grupo de oração. É verdade, Lélia. Depois você fala do grupo de oração. O meu é outro, é diferente do dele. Ah, então é legal. Se tem diferença, vale a pena a gente abordar também. E aí é aberto, qualquer pessoa, ela chega, a porta está aberta, ela entra e ela vai fazer parte ali do grupo de oração. E dentro dessa caminhada que ela vai fazendo dentro do grupo de oração, aí a gente começa a perceber a constância dela, a perseverança dela, e aí ela é convidada, né, uma vez por ano, né, Leila? É um seminário por cada semestre, né? Aí ela é convidada a fazer o Seminário de Vida no Espírito Santo, que é a primeira formação da Renovação Carismática Católica. Então aí ela entra ela começa, se quiser, se assim ela quiser, né? Ela vai lá para fazer essa formação do Seminário de Vida no Espírito Santo, a primeira formação. Depois, se ela quiser dar continuidade, aí ela vai fazer o módulo básico, que é um seminário de vida no Espírito Santo mais aprofundado, né? A gente costuma dizer na formação que o seminário é o leitinho, é a papinha, aí ela vai para a formação do módulo básico, já é um alimento mais sólido, e depois disso ela vai para as formações específicas. Aí é onde que eu quero. Humana. Aí faz a formação humana dentro desse módulo básico, e aí depois ela vai para a formação específica. Porque dentro do seminário de vida no Espírito Santo e dentro da formação módulo básico, a pessoa já vai trabalhando no que ela se identifica. Né? Porque cada pessoa tem um dom gratuito que Deus dá para a gente. Né? Então, por exemplo, hoje, vamos falar um pouquinho do tio Ronaldo. O que o tio Ronaldo já foi dentro da Renovação Carismática Católica? Eu me imagino o seguinte, que cada tempo Deus me chama para estar num lugar. Eu já fui do Ministério de Criança. Não é fácil estar dentro do Ministério de Criança. Não é todo mundo que consegue evangelizar a criança. Às vezes a gente tem alguns encontros com criança, você pega a criança ali de 4, 5, 6 anos, aí eles olham de fora assim e falam, como que vocês dão conta? Então aí você pega ali a gente não chama adolescente, a gente fala adolescente. Você pega ali um adolescente que está naquela transição, nem a criança, nem a jovem está no meio. Uhum. A gente, nossa, mas como é que vocês conseguem? Então, assim, tudo isso são pessoas que têm o carisma para fazer isso. Sim. Porque tem que ter. Tem que ter o carisma, tem que ter o amor, senão não dá conta. Não é que é pesado, às vezes a pessoa está no lugar errado, no ministério errado. E aí, eu já fui do Ministério de Criança, eu já fui do Ministério de Intercessão, eu já fui do Ministério de Pregação, eu já fui dos profissionais do reino, que mais? Cura e libertação. Então, eu já andei passando por muitos ministérios. Hoje eu estou no ministério, na comissão de construção do Recanto Espírito Santo, sou servo do grupo de oração. Falar nisso, estou afastado, viu, Juninho? Mas estou voltando, hein? Espera lá que eu estou voltando. Por conta dessa correria, da quermesse, de tudo que está acontecendo, a gente tem hora que não dá conta de fazer tudo tão assim. Mas aí a pessoa, dentro desse movimento, né, ali dentro do Seminário de Vida Espiritual, dentro do módulo básico, ela começa a se identificar com algum ministério. Uhum. Porque nessas formações vai falando de vários ministérios, vai falando de um pouquinho de cada um pouquinho do outro. Aí a pessoa escuta e fala, mas cara, é isso que eu quero. Eu gosto mais desse aqui. Cara, isso aqui é a minha cara. Aí tem ali a oração, tem tudo, a pessoa, se ela identifica, bom, eu saí do módulo básico do Formação Humana, eu me identifiquei com o Ministério para as Crianças. Então, aí vai ter as formações específicas para o Ministério para as Crianças. Vai ter a formação específica para pregadores. Vai ter a formação específica para formadores. Eu estou no Ministério de Formação também, esqueci de falar. Então, assim, e ali a pessoa se identifica e ali ela vai exercer o seu trabalho dentro do ministério. O ministério é a menina dos olhos da Renovação Carismática Católica, é o grupo de oração. Tudo existe por conta do grupo de oração. Começa a partir do grupo. Tudo e dali começa no grupo disseminando. E vai terminar no grupo. É um ciclo.
Então, a pessoa começa a participar do grupo, faz seminário de vida no Espírito Começa Santo. a participar do grupo porque o grupo é aberto, a comunidade. aberto. É. Então, a pessoa, ela chega lá, ela não conhece nada, né? Uhum. Então, aí, quando ela começa a participar, ela tem o interesse de fazer as formações. Aí vai escalando, E né? aí vai escalando. Ela vai começa, igual o tio Ronaldo falou. Faz seminário, faz Paulo Apóstolo, faz formação humana. E aí ela vai andando ali até ela se encontrar e falar, não, eu quero ficar nesse ministério, ou eu me identifico mais aqui. Uhum. E assim... Não, não, pode terminar que eu já ia perguntar do grupo dela. Tá, eu só ia falar assim, que aí dentro disso tudo, né, dentro da pessoa estar dentro do grupo de oração e essa roda volta para dentro do grupo de oração, automaticamente uma daquilo que o batismo no Espírito Santo faz com a gente é um amor muito grande pela igreja. E aí é impossível você ficar só no grupo de oração. Uhum. Se você ficasse só no grupo de oração, ok, tá ótimo. Porque hoje a renovação carismática também é reconhecida como um movimento eclesial dentro da igreja. Ou seja, então se eu estou participando do grupo de oração, vou às missas e tal, o padre não pode falar, não, você não... Não. Está desgarrado, Eu né? estou dentro Não do tá. movimento eclesial da renovação carismática católica, ok. Só que é impossível, né, Leila? A gente está dentro da renovação, no grupo de oração, e você não fazer parte de qualquer outra pastoral dentro da igreja. Isso é fato. A gente acaba participando de alguma coisa ali, ou está à frente de alguma coisa. Então, isso é muito importante. Mas vamos lá, Leila, fala do seu grupo, faz a propaganda aí. Na verdade, como nós tínhamos falado, nós temos 93 grupos de oração. Então, todos os dias tem grupo de oração. Tem pelo menos uns 20. Todo dia tem grupo de oração. Então, assim, ó, a pessoa não tem a desculpa de falar, hoje eu não posso. Não pode hoje, mas pode amanhã. Pode. Tem horários diferentes também? Tem horários diferentes. Então, acho que só na sexta, né, que não tem. Eu não sei ainda. É só a sexta-feira que eu não tenho certeza se tem. Mas o meu grupo de oração acontece na quarta-feira. Grupo de oração Santuário do Menino Jesus, lá na paróquia Menino Jesus de Praga, lá no Jardim Francano. Então, a gente começa às 7h30 com o Santo Terço e depois o grupo de oração, né? Louvor, batismo, pregação da palavra. Então, e a formação... quando a gente fala grupo de oração, os carismáticos, a gente se reconhece, né? Então, porque a estrutura do grupo é a mesma. Então, se você for num grupo lá no Sítio Petrópolis, ou se você for num grupo lá no Leporácio, ou se você... É um grupo de oração da renovação, né? Então, a estrutura é a mesma. Então, você vai chegar lá e vai sair de lá diferente de como você entrou. Isso aí é certeza, né? Você sente a diferença. Isso, né? Que é legal, né? Eu vou pedir para vocês até falar um cadinho, né? Como a gente fala aqui em Franca, sobre as pessoas que vão até lá, porque a gente vê que hoje não está fácil, né? Hoje temos muitos desafios no dia a dia, no cotidiano, e as pessoas que não encontram essa espiritualidade, não encontram esse amor à igreja, a Deus, a Jesus, eles geralmente não conseguem se estabilizar ou entrar em algum trilho, vamos dizer assim, né? Imagino eu, e aí eu gostaria da experiência de vocês, essas pessoas que chegam lá, vocês têm muito assim, conhecimento de pessoas que se transformam, pessoas que em depressão, pessoas que estavam perdidas, pessoas que não tinham um norte, e chega lá e aí você vê outra pessoa, outro universo que se criou ali, né? Fala um pouquinho disso, gente. E convida também depois as pessoas para... A renovação, as pessoas que vão lá, elas são muito bem acolhidas, né? A primeira coisa... A pessoa pode chegar lá e ela não conhecer ninguém, ela vai ser acolhida. Uhum. Então, assim, ela já vai... Ali naquele primeiro encontro, ali naquele momento que ela chegou ali, ela já vai chegar, ela vai ser abraçada, ela vai ser tratada como se ela estivesse ali todos os dias. Uhum. Então, e nós já vimos muita transformação, né, dentro dos grupos de oração. Nós temos casos lá, assim, de pessoas que eram envolvidas com droga, era traficante, estava perdido na vida e que realmente teve a vida transformada. Hoje é pai de família, hoje tem filho, hoje trabalha, serve a Deus. Não só isso, né? Pessoas com depressão, são várias curas, né? Síndrome do pânico, tem vários testemunhos.
É interessante isso que a Leila falou, Elton, no sentido do acolher. A Renovação Carismática Católica, o grupo de oração, ele tem essa característica de acolhida. Porque para nós, o grupo de oração da semana que vem, ela começa quando acaba o grupo de oração dessa semana. A partir de que você fez o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vão em paz, né? Ali, para nós, para toda a equipe de servo, é interessante a gente falar na equipe de serviço, a gente não comentou sobre isso, mas a partir do momento que a pessoa faz toda essa formação básica, né, da Renovação Carismática Católica, se ela sentir no coração e ser chamada para ir participar do grupo de serviço, ou seja, de servo do grupo de oração, ela é convidada pelo coordenador e ali ela começa a fazer parte da equipe de servo ou a equipe de serviço do grupo de oração. Então, a partir do momento em que termina o grupo de oração da segunda-feira, ali para nós já começou o grupo da próxima segunda. Como que começa, Ronaldo? Com oração. Então, nós já vamos começar a rezar. Inclusive, a nossa reunião de servo, ela acontece na terça. Então, o grupo de oração é na segunda, ela acontece na terça. Para a gente fazer um momento de oração, de escuta do Senhor, de escuta do Espírito Santo, para a gente saber o que é o grupo, o que vai ser o grupo da semana que vem. Porque, às vezes, as pessoas acham assim, eles vêm aqui e montam da cabeça deles, hoje nós vamos fazer isso, hoje nós vamos rezar assim. Não, tem toda uma escuta. Então, esse grupo de servos se reúne em oração, reza, né? Escuta, aí o Senhor vai colocando palavras, vai colocando visualizações, vai colocando o que Ele quer. Porque quem sabe, quem vai estar no próximo grupo, a gente não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe quem é que vai chegar. E Ele é capaz de preparar todo um grupo de oração, de movimentar toda uma equipe de serviço, todo um grupo de oração para tocar numa pessoa. Eu tive num cenáculo em São Paulo, e eu tinha cabelo, meu cabelo era preto, olha só, faz tempo isso, hein? E o Padre Jonas falou isso numa das pregações, no Morumbi. O Morumbi estava com os três anéis lotados de gente. E o Padre Jonas disse, né, que Deus é capaz de movimentar todas aquelas pessoas, de encher um estádio de futebol para alcançar uma pessoa. Isso dá para a gente entender como que Deus nos trata. Então, se Deus faz isso, por que nós não vamos fazer? Então, a gente prepara o grupo de oração, a gente reza, a gente pede a ação do Espírito Santo. Senhor, se for para tocar uma pessoa, que essa pessoa seja tocada. Então, por isso que a gente faz essa preparação. E quando chega no grupo de oração, eu tenho inúmeras pessoas que já chegaram para mim e já deram testemunho na frente lá, falado assim, o meu início de conversão, porque é interessante a gente falar isso também, a conversão ela é diária, né? Nós vamos viver a nossa vida inteira convertendo, até o último segundo da nossa vida nós vamos estar convertendo. E aí a pessoa fala, meu início de conversão começou no grupo de oração, o dia que o tio Ronaldo me deu um abraço. Então veja como é. Eu não posso ir para o grupo de oração de qualquer jeito. Porque eu não sei o que Deus vai pedir para mim lá. Então, olha a responsabilidade de uma pessoa estar num grupo de serviço, num grupo de servo. Porque você pode, num abraço, trazer a pessoa para Deus, ou você pode, num abraço, espantar essa pessoa e nunca mais ela volta dentro de uma igreja. Olha a responsabilidade. E essa alma vai ser cobrada da gente. Então, essa é a responsabilidade. Então, quando a gente vai, eu tenho assim, eu tenho esse jeito, né? Eu abraço as pessoas e eu costumo dar um beijo na pessoa. Né? Sobretudo homens. Né? Eu já vi homens serem tocados porque talvez nunca recebeu um abraço e um beijo de um pai. E às vezes Deus usa de você para fazer isso. Então, naquele momento, não sou eu abraçando, não sou eu dando um beijo, mas o próprio Jesus acolhendo aquela pessoa na porta de um grupo de oração. E isso transforma a vida dela. Às vezes, um abraço. Porque é uma coisa que a gente também pensa muito e reza muito nesse sentido. Às vezes, a única oportunidade que eu vou ter de estar com essa pessoa vai ser essa. Mas é a oportunidade que eu tenho de colocar no coração dela
Jesus Cristo. Então, é por isso que o grupo de oração começa para a gente, quando termina o da semana de trás, e quando a gente vai acolher as pessoas, como a Leila disse. E aí, Elton, se a pessoa chegar drogada, bêbada, ela vai ser acolhida. Ela vai se sentir em casa. E ela vai se sentir em casa. Ela vai se sentir em casa. E é isso que é a transformação. Eu sei de uma Independente do grupo de oração. Uhum. Ela vai se sentir em casa. Eu sei de uma história do grupo de oração lá da Santo Antônio. Aconteceu, eu participei lá do grupo de oração Santo Antônio, lá em 1900, e deixa para lá. Aí tinha um senhor que ficava, uma pessoa que ficava na porta. Ancião. Assim, ficava lá na porta do salão, lá da Santo Antônio, e o servo começou a rezar para acolher ele, mas queria que um dia ele não tivesse bêbado, para eles acolher, trazer ele para o grupo de oração e ele mudar de vida. E ficou assim um tempo. Aí um dia uma senhorinha, baixinha, pequenininha, falou assim, mas por que nós não acolhemos ele bêbado mesmo? Elton. E fizeram isso. A partir daquele dia, Deus fez a obra. E essa pessoa participou muitos anos do grupo de oração Santo Antônio. Morreu lá, faz uns tempos já. Mas, quer dizer, para Deus não existe barreira. Não. A gente só precisa, falar assim, eu estou aqui e sou instrumento. Faz. Só isso. Eu preciso estar disponível. Então, renovação é isso, é a gente estar disponível. Maravilhoso. E eu tenho certeza que essa mensagem é para você que está assistindo. Então, já procura o grupo aí de renovação carismática, que eu tenho certeza que vão ser bem acolhidos aí por esses dois e todos os outros servos que estão trabalhando também, né? Com certeza. Com certeza. Em todos os grupos de ação, vai ter alguém lá que vai te acolher, Gente, que vai te abraçar. Vocês sabem que a gente pode ficar nessa conversa por mais 2 horas, né? Pode, Eu vou pode. para vocês. Mas vamos falar um pouquinho da quermesse, vamos que falar. ela é que sustenta, né? O Isso, pilar disso, isso, né? isso. Como vocês falaram, vocês não recebem nenhum tipo de incentivo financeiro, Não. a não ser de todas as De doações e tudo mais, né? Isso. Fala um pouquinho mais de como nasceu a quermesse antes da gente entrar no evento que vai acontecer. Tá. A quermesse, na verdade, ela já era um projeto aí antigo e que ficava só no papel, né? Então, a primeira quermesse foi realizada o ano passado. Ela foi em novembro do ano passado, 21 e 22 de novembro do ano passado, 2024. E agora a gente está dando continuidade. Então, assim, a renda da quermesse, eu e o Ronaldo, nós somos da comissão de arrecadação, né? Então, a renda da quermesse, ela vai para a construção. Assim como nós falamos, nós temos lá 20, agora são 18, né? Porque 2.000 metros foi para a Rosa Mística, para a paróquia Rosa Mística. Então, são 18.000 metros quadrados. Então, nós estamos em construção. Desde quando nós recebemos essa doação desse terreno, nós estamos em construção. Então, assim, nós já temos um módulo central, que não está acabado ainda. Nós temos um módulo de auditório, um módulo da cozinha, agora o módulo do escritório, mas ainda tem muita coisa para ser feita lá ainda, Elton. Então, assim, essa quermesse, essa renda, ela é para a construção. E a construção ali, ela é para evangelização, né? Então, assim, de tudo que nós já falamos aqui, esse dinheiro, ela vai voltar para as pessoas, né? Vai voltar para a comunidade. E interessante dessa quermesse, Elton, que ela ficou por muito tempo no coração, né? E muitas pessoas chegavam, como eu disse para você, que eu já estou aí nessa parte de comissão de construção ali no Recanto Espírito Santo, já faz aí, eu falei 8 anos, mas eu acho que faz mais, eu acho que faz uns 10 anos aí que eu estou aí nessa, hoje eu vejo o Recanto Espírito Santo como a minha segunda casa, né? Então, assim, eu já vivi momentos ali dentro daquele recanto que de estar com muita gente, e eu já vivi momentos ali dentro daquele recanto de eu estar sozinho lá. Então, assim, aquilo é uma história, e nesse estar ali, Deus já me falou muito, né? Então, eu tenho hoje um amor pelo recanto, e isso não é segredo para ninguém, né? Eu falo e as pessoas sabem disso. Hoje, então, quando você fala de tio Ronaldo, né, as pessoas já associam ao Recanto Espírito Santo, né? Então, já virou patrimônio. E o tio Ronaldo, ele tem... Eu aprendi a amar o Recanto através do tio Ronaldo. Então, pelo amor que ele tem pela obra, né? E por tudo que acontece lá, né? Então, eu falo assim, ó, não tem como não se apaixonar, né? Pela obra do Senhor mesmo e por tudo que acontece ali, né? Então, e aí, isso estava ali no papel.
dentro do coração. E aí a Leila, na ocasião, a Leila estava como coordenadora da comissão de construção, que eu estava na política e eu não podia assumir o cargo na renovação, que é uma regra que a renovação tem. Então, se você está dentro de um cargo político, no mandato passado eu estava como vereador, e a Leila, ela estava na comissão. E aí a gente, um dia, sentado junto, falou da quermesse, e aí eu falei, e aí, vamos fazer? Foi você que me falou, tio, vamos fazer a quermesse? Eu falei, vamos junto. E aí nós foi, esses dois malucos aqui, e aí a gente fez a primeira quermesse, né? Com todos os percalços, as dificuldades que a gente enfrenta, né? Porque não é fácil você movimentar, né, as pessoas para estarem... não é fácil, porque a gente sabe que cada pessoa tem as suas responsabilidades, os seus compromissos, seu serviço, enfim. Então, não é fácil. Mas não é só isso, né? A parte financeira, né, pega muito, né? A parte de arrecadação, né? E hoje, assim, as pessoas, elas estão passando por uma situação financeira complicada, né? Cada vez mais difícil. Está mais difícil. Então, e a gente sente isso muito dentro da igreja, porque a gente percebe que a nossa arrecadação, porque hoje a gente vive disso, né? Então, tudo que acontece lá é na providência de Deus mesmo, porque a gente não recebe nenhum dinheiro de governo, de prefeitura, não tem nenhum dinheiro dessa forma que vai para lá. Então, o dinheiro é das promoções que são feitas, dos eventos que são feitos, que a gente consegue levantar dinheiro para manter, né? Então, você imagina, uma estrutura com terreno de 18 mil metros. Então, assim, para manter toda essa estrutura, fica muito caro, né? Vai muito dinheiro ali. Então, as despesas, o básico, de água, luz, funcionário, então, a despesa é muito alta. Então, a gente precisa, no decorrer do ano, fazer promoções para levantar dinheiro, para conseguir se manter, né? E aí a quermesse surgiu, a gente fez, foi um sucesso, né? A gente não atingiu, até porque eu acredito muito nisso, né? Que Deus ele te dá o frio conforme a coberta, né? Então, assim, ele deve ter lá pesado, falou assim, eu não vou mandar muita gente lá, porque se eu mandar, eles não têm estrutura para receber isso. Então, ele mandou o suficiente, vai acabar tudo. Né? Então, a gente fez essa primeira quermesse e tem um diferencial na nossa quermesse, né? Porque o lugar onde a gente está fazendo a quermesse, onde vai acontecer, aconteceu a primeira e vai acontecer a segunda, é dentro do Recanto Espírito Santo. E lá é um lugar consagrado. Então, a gente decidiu, enquanto comissão, né, Leila, juntamente com a equipe diocesana, a não colocar bebida alcoólica. Então, a nossa quermesse, ela não tem bebida alcoólica. Aí a gente escuta um monte de coisa, mas o que gira, o que rende, o que dá dinheiro, o que chama, é a bebida. Eu falei, ok, mas nós não estamos preocupados com isso. Então, nós fazemos uma festa totalmente familiar, sem bebida alcoólica, né? E a gente tem um espaço kids muito bem montado, né? Esse ano também vai ser lá no Meireles, né? Isso, lá no Meireles. Do lado da paróquia. Por quê? Porque o que o pai e a mãe quer? Que vai numa festa e que o filho dele esteja... Aí o pessoal está cuidando lá, o Ministério de Crianças está lá, está ajudando, né? Alguns lá. E aí ele se sente bem por estar num ambiente, né? Tranquilo, sereno, sossegado, e o filho dele está lá brincando, sendo cuidado também. Então, tem esse diferencial. Né? Hoje, o Recanto Espírito Santo ele tem uma área ampla ali fora de estacionamento, muito grande também. Então, até nisso é interessante, porque a pessoa vai e entra com o carro dela lá dentro, geralmente a gente pede para o pessoal dos jovens estar olhando esses carros. Então, assim, você está dentro de um ambiente familiar, um ambiente tranquilo, sereno, que você pode ali tomar seu refrigerante, enfim, né, comer ali, vamos ser barracas típicas, a Leila vai falar um pouco disso. O tio Ronaldo está falando aí 2 diferenciais, assim, muito bons da nossa festa, né, da nossa quermesse. Nós temos o estacionamento gratuito lá dentro do recanto, então, e ele é aberto, né, para todos que forem participar. Nós temos o espaço Kids. Então, esse espaço, ele é um espaço fechado, que ele vai ser dentro de um módulo, e nós vamos ter monitores. Então, assim, as crianças, elas vão ficar lá e vai ter alguém ali para ficar junto com elas, né?
E na nossa quermesse também tem as barracas típicas também, né? Fogaça, batata recheada, batata frita. Que é as melhores coisas, né? Espetinho, quermesse, né? Espetinho, quibe, frango frito. frango frito. E, então, assim, são as comidas típicas mesmo, né? Da quermesse. Nós temos também o leilão de prendas, né? Tem o leilão de prendas. Então, assim, graças a Deus a gente consegue bastante coisa para poder fazer esse leilão. Gente, nós estamos precisando de doação, tá? Isso. Ajuda a gente aí com as prendas, tá? Ó, é só levar lá no Recanto, a Dulcineia lá no escritório vai estar esperando E vocês. vocês abriram para patrocínio também? Patrocínio também, nós estamos precisando. Então, vocês aí, empresários que queiram divulgar a sua marca na nossa festa, vai ser muito bem-vindo. Só procurar o escritório da Casa de Maria, que é dentro do Recanto, que a Dulcineia também vai poder informar aí vocês de como que funciona. Qual que é a expectativa de público, só para o pessoal saber a quantidade Ó, de pessoas? esse ano nós estamos esperando, na sexta-feira, acredito que umas 300, 400 pessoas. No sábado costuma dar mais movimento, né? Então, ano passado a gente acredita que umas 200 pessoas na sexta. No sábado deu mais. Então, a gente acredita que esse ano, provavelmente, a gente consegue um pouco mais aí de público, né? Sim. Até porque esse ano também a gente está trabalhando um pouco mais a divulgação, inclusive a gente até agradece aqui o espaço que foi cedido para a gente, porque isso aqui para a gente é muito importante. Então, assim, muito obrigado, tá? Ao podcast que nos acolheu aqui, tá? E realmente é aquilo que a Leila falou. Recanto Espírito Santo, procura ali, ó, se você passar na Cândido Portinari, ali perto do Guanabara, e você olhar para a sua esquerda, você vai ver um telhado azul grande, maravilhoso. Ali é um Recanto. Não tem como você ver. errar. Todo mundo passa ali, quer saber o que tem ali, o que é aquele telhado azul. Gente, é o Recanto Espírito Santo. É lá. E Elton, além de tudo isso, nós temos música ao vivo, tá? Nós temos música ao vivo na sexta. Esse ano nós vamos ter o Otávio Miller na sexta. E no sábado nós vamos ter uma dupla, Thales Ribeiro e Minotti. Então nós temos música ao vivo também na nossa quermesse, né? Então o pessoal que gosta aí, ó, de um sertanejo, uma musiquinha, vai lá que vai estar muito boa a festa. De comida, né? Porque vocês falaram, pô, o pessoal reclamou que não vai ter bebida alcoólica, mas pelo amor de Deus, né? A melhor da quermesse é a comida. É a comida. É a comida. E vocês falaram fogaça, pastel, o que mais que vão ter? Só para o pessoal se situar. Fogaça, batata recheada, batata frita, espetinho, porção de quibe, porção de frango frito, a barraca de doce, que o pessoal adora um docinho, né? Churrasco. Açaí, nós temos açaí e tem. churrasco, né? O espetinho, é isso aí. E além do leilão de prenda. E além do leilão. Não, e aí no leilão também, o pessoal gosta de arrematar ali o frango assado, comer ele na hora. A gente tem o lugar ali, uma equipe que vai esquentar, né? O pessoal compra um pernil ali assado, então esquenta ali, já come ali na festa mesmo. Então tem tudo isso. Muito legal mesmo, gente. Bom, vocês estão de parabéns aí pela essa iniciativa que é tão necessária, não só tal qual somente, né, para trazer o pessoal ali, trazer esse pessoal e deixar eles mais unidos, mas também para gerar esse movimento, né, como vocês bem disseram, é um movimento da igreja, né? É a igreja em movimento, que é uma frase, uma colocação muito, muito legal para ser autoexplicável, assim. E o intuito dessa quermesse também, Elton, é as pessoas conhecerem o Recanto Espírito Santo. Sim. Conhecer a casa, a sede da renovação, né? Então, assim, essa quermesse, o intuito de ter feito ela lá dentro, porque o ano passado a gente estava na dúvida, onde que ia fazer, se ia fazer lá, se não ia. Até porque a questão da bebida alcoólica, que lá dentro a gente não optou por não fazer, até porque todas as nossas formações acontecem lá dentro. Então, a intenção é levar as pessoas, é uma forma de evangelizar, né? Sim. Então, assim, é aberto ao público. Então, as pessoas, elas vão lá conhecer o Recanto e, logicamente, que a gente já vai convidar para o grupo de oração, né? Claro, vai ter equipe preparada lá também já para acolher, né? Se necessário e tudo mais. Perfeito. Não. Show de bola. Gente, ó, quero agradecer a presença de vocês. Falamos tudo, antes de tudo? Claro, falamos. Então, quero agradecer muito a presença de vocês, parabenizar novamente pela iniciativa, que é tão necessária, né? E esse
acolhimento aí que está à disposição da sociedade, que é o servir e o servir a quem? A sociedade, que é tão necessário nos dias de hoje, né, gente? Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Se quiserem deixar uma mensagem final aí, aproveite esse tempinho. Elton, muito obrigada aí pelo espaço de vocês, viu, aqui no podcast. Eu até tinha brincado, falei, gente, eu nunca participei de um podcast, não sei nem como que funciona, o que nós vamos falar. Mas, olha, muito obrigada mesmo por essa divulgação, por esse espaço, né? Por esse interesse até em saber, conhecer o nosso movimento, né? Para dar esse espaço para conhecer a nossa quermesse, né? A nossa festa. Muito obrigada mesmo, viu? Antes de finalizar, eu acho que a gente não falou uma coisa importante. Qual é a data que vai acontecer? Verdade. Eu ia falar lá agora das considerações finais, eu ia dizer, mas... Eu falei, ó, vai ter música na sexta, no sábado, não falei a data. Gente, a nossa quermesse é 5 e 6 de dezembro. Então, 5 e 6 de dezembro. Então, assim, para quem não conhece o Recanto, gente, é facinho de chegar lá, né? Avenida... Não, eu vou falar endereço errado. Quer que eu pegue aqui? Eu pego aqui. Vamos ver se Mas vai falando a mensagem final que eu pego aqui o endereço de vocês. É ao lado da paróquia Rosa Mística. Agora olha pra você ver que interessante que é. Eu já falei esse endereço 300 mil vezes. Mas eu queria aqui também, nesse momento, agradecer, né? O podcast Qualitar em Foco, né, Elton? Isso é muito importante. Eu não conhecia, com certeza eu vou ser um fiel seguidor do Qualitar agora. E agradecer realmente por esse espaço. E eu queria dizer aqui, Elton, e a todos vocês que estão aqui, e a todos aqueles que vão ter a oportunidade de ver esse podcast, que um dos carismas da renovação carismática católica é a oração. E a partir de hoje, com certeza, o podcast de vocês, ele vai estar nas nossas orações, todos os dias, por todas as pessoas que estão à frente desse podcast e por todas aquelas pessoas que vão ter a oportunidade de ver qualquer um dos conteúdos do podcast Qualitar. Com certeza, Deus vai proporcionar para cada um de vocês uma bênção especial. Então, a partir de hoje, vocês estão nas orações de toda a renovação carismática católica da Diocese de Franca. Fiquem cientes disso. Um abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Muito bom, gente. Ó, é na Lisete Coelho, né? Lisete Coelho, Lourenço, número 2000. 2000, agora sim. Gente, mais uma vez, obrigado. E espero ver vocês aqui mais uma vez, viu? No próximo convite. Com certeza. Muito obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigada. Tchau.